Bem-vindo, essa é a sua Corretores TV, estamos aqui para mais um episódio de um podcast feito para você que está aí do outro lado, nos assistindo, acompanhando várias histórias. E hoje com a gente aqui, um convidado muito especial, é o Carlos Henrique do meu irmão, eu tinha esse nome também, Carlos Henrique Matos Cardoso, mais conhecido como Cardoso. Bem-vindo, Cardoso. Pô, obrigado por estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu vi outros podcasts antes de estar aqui nesse dia. Opa, agora somos sucesso. Mas você tá demais. E, cara, é uma honra mesmo estar aqui. A Plano, tem muito falado da construtora, a Plano mudou minha vida, então... É mesmo? É uma honra estar nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho. Você usa o seu próprio sobrenome para atuar. Você atua no imobiliário há quanto tempo? Cara, eu tô há 8 anos. 8 anos. E assim, não quis usar o Carlos Henrique, você falou para mim que talvez o seu nome ia ser outro. Qual que era o nome de batismo para ser? Como é que é? O meu pai, cara, pai queria botar Cleverson. Olha aí. Só que o nome dele é Francisco Carlos. E uma vizinha falou, bota Carlos, por causa do Francisco. E o Henrique é rei, tem que ser forte. E assim ficou, Carlos Henrique. Foi uma vizinha que salvou. Nome de rei. Eu falo que em tudo, com essa vizinha, em tudo na vida, até na corretagem, eu tive pessoas que ajudaram de alguma forma a estar aqui hoje. Estar aqui falando com vocês. Bacana, Cardoso. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E você fazia o quê? Venda. Eu trabalhava na feira, vendia hortaliça. Olha que legal. Um tio tinha uma barraca. Durante a semana a gente estudava de manhã, no final de semana era dia de feira, sábado e domingo, era um dia de vender hortaliça. Falo que era muito diferente, hoje eu vou na feira, depois você vira pai, você cresce casamento e tal. Já na feira, antes a verdura era 3 por 1, agora é 3 por 10, e essa evolução do mesmo pé de alface e de valores. Mas foi na feira que onde tudo começou, esse contato com pessoa. Como eu falei do meu pai, ele trabalha com pessoas a vida inteira, né? Entendi. Então ele já é um vendedor a vida inteira, vendedor nato. Entendi. Então eu aprendi muito também. Olha, relacionamento pessoas. Uma veia de vendas começando desde pequeno. Desde pequeno. Maravilha. Alguém tinha que ser o vereador da cidade onde a gente mora, ele já ganharia já. Vamos falar um pouquinho, quem é o Cardoso hoje? Casado, solteiro, filhos? Vamos lá. O Cardoso é um cara casado, o Carlos Henrique é casado com a Carolina. Se eu falo da Carolina, acho que o canceriano nesse momento chora. Pode mandar um beijo para ela. Carol, te amo. Eu falo que o Cardoso hoje está aqui. Cara, eu falo que eu sou muito bom no que eu faço. A gente fez um treinamento que eu aprendi isso. Eu sou o melhor gerente no momento onde eu estiver, eu sou o melhor gerente que eu estou nesse momento. E eu sou muito bom no que eu faço, mas se não fosse a Carolina, essa mulher por trás, acho que eu não estaria aqui hoje. Entendi. Sou pai da Maria. Maria é o amor da nossa vida. A Maria está com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Cara, a Maria cresce todo dia. A Maria... Tem um amigo que fala comigo, Cardoso, não se preocupa. Toda vez que um neném vem com um pãozinho debaixo do braço. Então, sim, a Maria veio com um pãozinho debaixo do braço. Certo. Em tudo, cara. Ela é perfeita. Sou gerente de vendas aqui na construtora, na Plano Vendas. Falo que a Plano passou, como falei, um processo. A Plano, eu estou aqui há muito tempo. Eu passei por muitos processos aqui dentro. Claro. E me fez chegar até aqui. É isso. Bacana. A gente vai chegar lá. A gente vai explorar isso. Então, estamos lá. Começamos lá, 14 anos, trabalhando na feira. Ficou até quanto tempo trabalhando na feira? Foi 2 anos. 2 anos. E depois? Como é que foi a vida? Depois, eu acho que a gente já conversando um pouco sobre corpo, né? Foi onde eu ganhei mais peso, onde eu fui trabalhar numa padaria. Opa! O corpo mudou totalmente. Tá certo. Fazer o que na padaria? Padaria eu trabalhei chapa. Atendimento, outro atendimento. Fazia ali um lanche, já beliscava também. Cara, padaria é um negócio que mexe com a gente até hoje. Eu acho que carboidrato é um negócio muito difícil. Mas é bom, né? É bom. Porque o costume aqui é muito bom, cara. Tem umas padarias boas aqui em São Paulo. E aí, ficou na chapa na padaria? Aí a padaria foi 1 ano e pouco. Depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar na farmácia, onde meu pai já trabalhava. E eu fui trabalhar estoquista e balconista. Voltou para venda aí. Voltei para vendas. Atendendo balcão. Vendas, cara, eu oscilei muito assim entre vendas e outros tipos de serviço. Uhum. Porque depois do balcão, a gente sempre evolui. Eu entrei na área de contabilidade. Analista financeiro. Não é financeiro, desculpa. Análise fiscal. Fechamento de SPED, essas coisas. Então, mas nessa época você já tinha feito faculdade? Como é que estava isso? Eu comecei... Vou falar um negócio de coração para vocês. Eu comecei contábeis. Eu fiz 2 períodos de contábeis. Só que eu tinha um problema na faculdade que era toda quarta-feira.
Se dias eu vi um negócio que o pessoal fala, pô, mesmo quarta-feira, mesmo que um time não é seu que tá jogando, e no Rio tem essa cultura de ver o jogo. Você é carioca? Sou carioca. Toda a família é carioca? Toda a família. Minha esposa também é. Entendi. Mas E aí, depois... a pegada ao futebol Pô, demais. quarta-feira era um dia difícil pra faculdade. Flamenguista? Flamenguista. Eu tenho que abrir meu coração aqui, que eu fui no estádio do Corinthians, lá, Zona Leste, onde eu mais atuo. Sou flamenguista até morrer. Tá até certo. morrer. Em qualquer estado, que o pessoal fala, aqui eu sou lá, aqui não. Mas aqui em São Paulo é corintiano. Não. Eu sou flamenguista. Mas se eu não fosse flamenguista, eu seria corintiano. É tipo isso. Tá isso. Tá certo. Até perdi a língua que eu tava falando. Não, mas vamos lá. Você tá falando que assim, você ia fazer a faculdade, nas quartas-feiras tinha um problema. Aí eu comecei a área contábil, mas o contábil é um negócio que você aprende, cara. Não... É necessário ter estudo para você entender, mas é um negócio que você aprende, é um negócio muito robótico. Eu batia no arquivo TXT na mão para corrigir o sistema e tal. Só que nesse período eu fiquei 4 anos na contabilidade lá, no Rio, e trabalhei isso. Isso eu tenho que abrir, né? É lógico. Quando eu conheci a Carol, ela morava aqui, ela foi para lá, ela foi num churrasco na casa da irmã que morava lá e tal. E foi quando a gente se conheceu, um ano e meio depois a gente casou e eu vim para São Paulo. Então eu vim para cá por conta dela e ela me trouxe para cá. Eu falo teoricamente assim. O amor me trouxe para São Paulo. Aí. Mas você não acabou a faculdade? Acabou a faculdade? Faculdade não, eu parei a faculdade. Parou por causa do jogo de quarta-feira? Não só por causa do jogo. Acho que a faculdade é aquele, eu aprendi a trabalhar um negócio, cara, que não precisava... Não ia... Eu fazia, sabe? Eu faço... eu aprendi a fazer, mas não é o que eu gosto de lidar com pessoas, eu descobri isso. Eu não gostava de ficar atrás de uma máquina. Tá certo. Sua esposa trabalha também? A Carol é professora, ela é pedagoga, formada... E ela veio para cá para trabalhar assim também? Cara, a história é assim, ó. A gente se conheceu em Friburgo, na cidade de Nova Friburgo, a cidade onde a gente se conhecia. Eu sou carioca da Clara. Em 2014 a gente casou e a gente foi para morar em Jacareí. Ela já morava em Jacareí com os pais há mais tempo. Tá. Um mês depois que a gente casou, os pais voltaram para lá e a gente ficou sozinho em São Paulo, no estado. Em 2017 eu entrei na Plano, estava na área contábil, eu entrei na corretagem e eu vim para Plano. A Carol continuou professora. Em 2020, quando a gente mudou para cá, ela veio ser corretora também. Só que 2020 fechou tudo, pandemia. Entendi. Aí a gente não podia fazer mais nada. A gente falou, vamos aproveitar a Noite Paulista agora. Agora é o momento. Veio 2 anos, a Maria veio. Então a gente está sem aproveitar essa Noite Paulista ainda. Mas então ela é professora, mas ela é corretora também. Ela tem crédito, né? Ela vende. Entendi. Então, assim, E você começou, então, no setor imobiliário por oportunidade. Como é que foi isso? Cara, eu costumo falar que não falar que ninguém. Se é filho de corretor, sim. Mas ninguém entra assim, quase que todo mundo, 80% entra na corretagem, assim, é uma escolha. Eu vou entrar na corretagem. Tá. É uma opção de, eu quero mudar de vida e eu tô vendo necessidade. Tá. Foi seu caso? Foi, cara. Foi um caso, tipo assim, eu saí da contabilidade e a Carol trabalhava, é professora, e ela falou, cara, eu falei, vou tentar. Auxiliar administrativo, eu lembro da vaga até hoje. LinkedIn. Fui parar na Lopes, em São José dos Campos. Tá. Auxiliar administrativo... Não começou como corretor? Não, cara. Não, mas a vaga era essa. Aí eu cheguei lá, era uma sala, 30 pessoas. Um cara me passou no vídeo de São Paulo, Avenida das Américas, não sei o quê. O cara chegando de helicóptero. Isso aqui é corretor de imóveis, você vai vender muito, que não sei o quê. Corretor chegando de helicóptero? Em São Paulo, cara. O cara vendeu um negócio lá em São José. Aí, cara, a gente veio... Aí eu fui nessa vaga e era a opção assim, era tipo, meio que pagar para trabalhar. Você pagava o INED e tal, o curso. Certo. O TTI e R$500, né? E eu comecei. Eu falo que a corretagem me mostrou opções porque, cara, com 6 meses, eu vendi. Eu comecei, foi muito difícil. Eu lembro que um gerente meu falava assim, cara, você tem que entrar no plantão e deixar os problemas lá de fora. Cara, isso na minha cabeça não fechava. Eu falava, o problema toca no meu telefone, como é que eu vou deixar lá de fora? Se não fosse a Carol por trás de falar, cara, você acredita no seu sonho? Eu tô aqui. Tamo junto, a gente tá sozinho nessa mesmo, vamos embora e vamos tentar. O apoio da família nessa hora. Cara, tem que ter. Às vezes ficar sozinho nesses momentos é ruim. E eu tava vendendo bem média. Lá é médio alto, então é outro público. Hoje eu amo Minha Casa Minha Vida. Eu sei que a Plano tá migrando para outra coisa, mas uma coisa que vai dar um plus, mas era muito difícil essa venda. Era uma venda tipo a cada 2 meses, você vendia para ter um resultado e tal.
Eu lembro que com 6 meses de corretagem, eu falei, eu não quero mais. Eu tinha um Ford Ka na época, eu saí de São Jacareí, fui para São José dos Campos. No caminho, sabe aquele momento que você tá sozinho no carro? Eu falei, preciso falar com alguém, eu preciso orar, Sim, preciso... sim. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu não quero mais. Eu quero voltar para a área contábil, que eu sei fazer. Eu vou ter meu negócio e eu não quero esse negócio, vou vender, não vou vender, não vou vender. Resposta. Eu tive resposta, cara. Cheguei no plantão, o telefone toca, tocava a recepcionista, ela passava para as bases em cima. Lá era de Matos, não conseguia usar o Cardoso, lá era de Matos. Era difícil, porque a carioca, a pessoa não entendia, falava de Matos. Uhum. Aí eu tinha acabado de chegar. Tinha um X no tinha um final. X no final, 2 S. E o cara falou, a sua vez no atendimento, então a pessoa e tal. O cara falou, estou na frente de empreendimento, em frente ao Center Valley, um shopping lá de São José. Uhum. Vem aqui me apresentar. Cara, não conhecia nada do projeto. Fui lá. Eu sabia no briefing, assim, no papel e tal. Fui lá, apresentei, eu sei que tinha uma piscina no rooftop, era bem diferenciado. Um dormitório de 35 metros. Deu uma diferença lá do médio alto. E esse cara falou, cara, eu sou piloto da Embraer, eu tô me separando da minha esposa, a gente não vai ficar mais junto, eu quero comprar à vista hoje. Só que eu quero te cobrar 275, eu quero pagar 250. Era uma imobiliária, né, Lopes, né? Então a construtora naquela semana tinha dado um desconto, assim, chegava a 250. Então essa não precisa dar desconto nenhum. Eu saí no valor que o cara queria pagar à vista. Então foi a resposta que eu tive, tipo, continua. Foi sua primeira venda? Não, mas foi a venda que fez a virada da chave. Tá. A venda que fez assim, pô, isso aqui realmente é uma profissão e, cara, se eu não fizer direito, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então foi a virada da chave. Então você começou por necessidade. Você precisava achar um porque caminho, apostou num sonho. Eu queria voltar para a área contábil, cara, mas me apareceu uma oportunidade. Acho que eu abracei essa oportunidade. Eu achei que, pô, se vende, a gente vende muito bem um outro lado. Quando o cara me vendeu aquela oportunidade, eu falei, cara, eu vou ficar... Eu estou na área contábil, eu tenho um salário de 3,5, sei lá, 2,5, e vou ter meu salário de 10 mil reais. Pô, você tá falando de 8 anos atrás, 10 mil reais, e, cara, muito dinheiro. Eu vou conseguir chegar à mesma coisa. Então, isso vendeu muito bem. E eu comprei muito bem essa ideia. É vendas, né? Um vendedor foi me vender um negócio e eu comprei essa ideia. Sim. Dessa imobiliária, essa resposta, cara, o meu gerente e o superintendente, eles saíram e abriram a própria. Tá. Quando trabalhar comigo, eu comecei a usar o Cardoso. Posso usar. Sim, sim. Outro convite, outra resposta. Tinha um senhor, cara, esse senhor nunca mais ouvi, nunca mais. Seu Demétrio. Ele fazia plantão comigo, dividia imobiliária com outra pessoa. Ele falou, cara, não trabalha para esses caras não, vem trabalhar com a gente na imobiliária aqui. Pega a sua documentação, entrega para o meu superintendente e você vai trabalhar. Vai trabalhar com a gente. Entreguei, no outro dia, esse superintendente me ligou e falou, oi, Cardoso, tudo bem? Eu quero conversar com você, mas amanhã eu tenho que ir para São Paulo. Vamos comigo? Eu falei, cara, fica superintendente de imobiliária. Eu falei, vamos, sei lá. Família Capital, alguma imobiliária. Eu chego no evento no Baby Beef. Cara, um monte de corretor feliz pra caramba. Ganhando celular, ganhando carro. Gente gritando, uma loucura. Teve um coordenador aqui da Plano, o Hernani. Eu lembro que eu vi o Hernani era de outra imobiliária e ele batia no dente assim, ó. Foi a Plano que me deu isso aqui, que não sei o que. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, eu tô deixando de ser superintendente lá. Eu vou ser corretor, vou voltar a ser corretor. Só que eu quero dividir custos do Vale do Paraíba pra cá todo dia e vem comigo. Falei, pô, demorou. Se o cara tá deixando de ser superintendente, ele vai entrar numa opção de ser corretor em outro lugar, em São Paulo, e vai ser diferente. Pra mim, cara, é muito engraçado que eu saí de Nova Friburgo, do Rio, fui pra Jacareí. Quando eu cheguei em Jacareí, a primeira vez, eu falei, caraca, eu tô em São Paulo. Era Jacareí. Sim. A cidade tá crescendo, mas era outra cidade. Sim. Quando eu falei, pô, vou trabalhar em São Paulo, eu falei, cara, vou trabalhar em São Paulo agora, vou deixar o Vale. Fui trabalhar em Mauá, Espírito e Mauá. Tá. Um projeto que a gente tinha lá. Mauá eu conheci muitas pessoas, cara. Mauá mudou. Foi onde eu entrei na Plano. Onde a gente foi. Que ano era? Final de 2016. Tá. Final de 2016. Mauá foi onde eu conheci a Plano, cara. Tem muito. Quando eu falei que eu passei muito processo, quando eu entrei, o fechamento era numa planilha de Excel. Você aprovou 150, eu jogava 150 e dividia no Excel, print, tirava, mandava tudo para a secretaria e rodava o contrato. Em Mauá eu aprendi, eu descobri um negócio na corretagem, que eu era bom em lidar com pessoas.
Tá. Quando eu precisava contar, a venda era minha, é o meu bolso. Puta, cara, eu tinha um negócio que, sei lá. Eu achava muito bom, pô, Dalmo, você quer fazer essa venda? Vem cá que eu vou te ensinar a fazer essa venda, irmão, vamos junto. Eu vou te mostrar passo a passo. Preciso sentar na sua mesa para explicar o contrato? Vamos junto. Quando eu fazia a minha, eu tinha um negócio, putz, isso aqui vai me dar sei lá, uma esperança, uma coisa, vou ganhar alguma coisa que vai fazer muito bem. E eu tinha meio que um bloqueio. Eu descobri isso muito rápido dentro da Plano, cara. Que eu aprendi a fazer, putz, deixa eu fazer sua mesa aqui. Mas você é um cara de vendas, é um cara que trabalhou na feira, um cara que tinha contato com o público, Cara, que falava, que foi pra farmácia, foi pra padaria, falou com um monte de gente, tinha contato com o público. O que te travava, então? O que era? Qual que era o problema? Vou te falar, eu acho que eu falo muito isso com meus corretores. Eu oriento muitos corretores nessa linha. A necessidade de pagar um boleto, eu acho, independente do que for, não somente um boleto dinheiro, mas quando você não tem um preparo, é muito difícil. Ou alguém que te apoie, é muito difícil. Eu tinha um apoio. Mas, cara, a gente vive num mundo hoje que é muito... Vive no mundo hoje, eu tenho 34 anos só, mas vive num mundo hoje que, putz, tá certo a divisão, às vezes, a mulher... Só uma cabeça assim, tá? A mulher ter esse domínio de ela tomar conta da casa, o cara tomar conta do filho, é normal e é certo. Tem muita mulher, cara, que mulheres, elas são surpreendentes, são maravilhosas. Só mas que hoje não, mas eu vi numa parada eu vi num negócio assim de... Eu tirei a pessoa da casa, dos pais dela, e, cara, como é que eu posso deixar ela... Ela está sozinha em outro estado, como é que eu posso deixar ela passar uma necessidade? Não que estivesse passando. Mas acho que essa necessidade de poder fazer essa venda, isso era, puta, é para algo maior. É algo melhor, sabe? Só que a corretagem é muito boa em relação a realizações, cara, mas meus sonhos não são muito materiais, não. São mais sonhos de momentos que eu tive e oportunidades que eu tive de fazer. Mas foi essa questão do não conseguir, eu acho que vem muito nessa linha. Eu tinha uma cobrança muito maior em mim do que só não foi fazer do outro. Eu descobri que eu era um bom gestor. E acontece muito isso. Tá. Talvez eu sou um bom vendedor, eu sou um médio vendedor, mas eu posso ser um bom gestor. Tá. E eu entendi muito isso. Tá. Aí foi onde eu tive outra oportunidade dentro da Plano. Olha aí. Na época que eu tive a segunda oportunidade foi quando o Vono era diretor-geral, plano de vendas e planicia. E é meio que o cara que a gente não podia encontrar no plantão. Como é que eu sou corretor? Como é que eu vou falar com esse cara? Né, que tinha esse negócio, né? E ele me deu a oportunidade de ser... Eu pedi pra ele, cara. Eu falei, cara, eu descobri que eu sou muito bom em ajudar as pessoas, só que eu tenho uma dificuldade nas minhas vendas. Eu abri. E ele falou que eu queria ser coordenador. Ele falou, mas, putz, você é o carioca que vem da equipe da Cleide, da antiga gerente e tal. Eu falei, eu sou o carioca e tal. Cara, no sábado. Eu falei, vou ver. E a gente vai conversar. Cara, a Cleidinha, na segunda-feira à noite, ela me ligou. Ela falou, Cardoso, o que você falou com o Vono? Aí eu falei, pô, eu falei com ele que te queria ser coordenador e tal. E ele falou comigo que era difícil. E eu acho que todo gerente tem que passar pela coordenação. Essa é uma colocação que eu tenho que falar, porque você treina muito bem com isso e tudo mais. E ele falou, ela falou assim, ele vai te ligar amanhã e você vai ter que ir lá no Start, lá em São Bernardo, conversar com ele. Eu falei, cara, beleza. Fui. Aí cheguei lá, cara, tava o Vone, o Gladson na época. E o Vone falou assim, ó, a gente tem o Bom Sucesso, o plano de Bom Sucesso, 6 meses para entregar. Tem um preço bom de tabela. Quem fez ele no começo sofreu, que depois saiu muito bem o preço da tabela. E você vai virar coordenador lá. Tá. Você quer? Agora. Eu falei, não. Aí por dentro, tipo, eu pedi, cara. Falei, não, preciso conversar com a minha esposa primeiro e tal. Aí ele foi um maneiro que me deu uma resposta assim, ó. Não, você tem razão. Você não precisa dar nenhuma resposta. Quando você não pode dar resposta nenhuma. Quando você estiver calmo demais e nem quando você estiver nervoso demais. Tem que estar tudo bem. Conversa com ela e amanhã você me refala. Que bom, hein? O que foi interessante, que eu não sabia, mas o gerente dessa reunião da segunda-feira falou, cara, o cara ajuda. Ele faz a mesa. Eu já vi ele fazendo mesa para o meu corretor. Meu corretor já pediu ajuda dele e tal, não sei o quê. E aí foi outra virada de chave. Foi, putz, cara, isso aqui mudou minha vida, é isso aqui que eu quero. Foi que a coordenação foi um negócio que você aprende muita coisa. Tá. Eu lembro que talvez eu acho que eu perdi venda como corretor, porque eu não sabia que eu podia dividir a comissão do cliente no cheque, em várias vezes. Eu fui saber quando eu virei coordenador. Olha isso. É muito engraçado isso que eu falei, cara, talvez eu perdi aquela venda lembrei por venda de fulano.
Eu não sabia dessa orientação. Então, a coordenação veio no momento de... Aí foi que eu entendi como é que é a estrutura da empresa, como é que ela funcionava e com quem que eu tenho que falar para conseguir alguma coisa para um plantão, com quem que eu tenho que... Como é que funciona o sistema, se der um problema aqui, o que eu falo, crédito aqui. Então, ali que eu aprendi como é que era... Legal, foi legal você falar isso. O que o corretor hoje tem que fazer para saber essas coisas? Porque você vê, você era corretor e não sabia. Não. Qual é o conselho que você dá hoje para quem Cara, eu tava pensando... E pode ter muita gente É engraçado que eu pensei nisso hoje ainda. E eu falei isso com o corretor, falei isso numa preleção esses dias. Por acaso eu cheguei numa loja, tinha uma preleção à tarde, aí os coordenadores às vezes gostam que eu falo preleção, mas às vezes eu falo, tem coisas que os corretores não gostam de ouvir. Mas é uma ideia de a corretagem, em passar por processos aqui dentro, se você não quiser evoluir, cara, você não vai para frente. Se você não quiser, aprender como é que funciona um sistema e como é que esse sistema vai trabalhar, não vai para frente. Eu entendi isso, porque, cara, se eu ficar acomodado... Eu tenho uma visão de um corretor do passado, que era aquele senhor que... Tem muita gente que fala isso, ele não queria ficar em casa, já estava aposentado, terno mais largo, e eu tinha um vizinho que fazia esse tipo de corretagem. E, cara, isso já não dá mais certo. Se eu não quiser investir no meu trabalho, eu entendo que eu sou uma empresa, né? Carlos Henrique é a pessoa física, mas o Cardoso é uma empresa que funciona, que tem marketing, que tem assistente. Eu posso estar aqui porque eu tenho um assistente que está resolvendo as coisas para mim em relação a algumas coisas. Obrigado. Agradecer Lucas, obrigado. Agradecer a todo mundo. Eu até perdi a linha que eu estava falando agora. Não, você falou sobre como formar, como se atualizar, cara, como querer... Eu acho essa linha. Se ele não quiser, primeiro tem força de vontade. Se eu não quiser aprender, se eu não quiser, você não vai. E você tem que se atualizar. Você tem que entender que eu não... Porque eu falo processos, cara, e a construtora me mostrou isso. A gente tinha uma planta de 41 metros em 2018. A gente foi para uma planta diminuiu a nossa planta. Na minha cabeça, como coordenador, como é que eu deixar de vender para uma planta de 40 e vender para uma planta menor, mesmo que eu vou entregar os 2 dormitórios e tal? Isso foi muito difícil num projeto. Cara, o próprio cliente tirou isso de mim. Porque o cliente falava, Cardoso, é o que cabe no meu bolso. Perfeito. Então, essa atualização, eu tive parar para ouvir, entender que, cara, se eu não mudar e mudar minha cabeça, do jeito que eu vou atender, ou um jeito que eu vou entender um produto, eu vou ficar para trás. E eu falo que a gente tem aceleradoras hoje, tem processo na construtora que é muito interessante. Cara, a gente vê uma demanda de pessoas de 18 anos querendo ser corretor de imóveis que não tinha quando eu entrei há 8 anos atrás. Que você entrava no momento de... Essa galera é muito atualizada. Essa galera tá para frente. Essa galera que, não tem vergonha de ligar. Pode ter 200 pessoas aqui do meu lado, eu vou ligar para um cliente e falar com ele que ele tem que vir aqui na loja e me convidar. E a mudança de processos, tanto de unidade, de processos de construção, de mudança, abertura de capital, um monte de coisa que aconteceu. Teve essa mudança de 2020. Eu nunca imaginei que eu vender um apartamento, meu guarda-roupa no fundo, falando... Azedalmo, parabéns, aqui está seu apartamento, olha o PDF que eu estou te mandando aí e tal. Teve essa mudança. Teve uma galera que entrou, que aprendeu a trabalhar muito robotizado. Disparo de WhatsApp. E dava resultado. Dá ainda. Tem gente que faz bem, aprendeu a fazer, evoluiu dentro do negócio e dá ainda para fazer. E teve uma galera que só sabe fazer isso. Eu só sei fazer o disparo. Só que eu não quero ligar para um cliente. Entendi. Eu falo que a corretagem ela oscilou assim no momento de tecnológico só em pessoal, e tá nessa linha. Quero pessoal de novo. Eu quero, conversar com o cliente, eu quero tal. E tem gente que parou, Cardoso, não quero fazer esse movimento. Se você não fizer esse movimento de querer ver o cliente, de querer chamar ele para a mesa, se você fazer o beabá, arroz com feijão... Eu ia até te perguntar isso mesmo, porque hoje com tanta tecnologia, com tantas ferramentas online, é comum as pessoas não falarem... Eu gosto. Não conseguem olhar olho no olho mais, não quer saber... Como é que é cara, isso? Eu gosto. Eu gosto. Eu até brinquei que eu trouxe meu caderninho, que eu falei que eu sou analógico. Eu no meu celular, mas eu gosto de anotar as coisas que eu tenho que fazer nesse momento. Nem sempre eu preciso do notebook. E eu gosto, cara. Eu gosto da tendência do contrato digital. Maravilhoso. Tem muitas coisas que evoluíram. É maravilhoso. Só que eu tenho que mostrar, cara, que isso aqui não é uma venda de uma roupa. Não vou entrar num site e vou comprar um objeto.
Eu falo que como vender apartamento é realizar sonho. Aí um gerente uma vez falou assim, Cardoso, realizar sonho, mas o cara é investidor. Não. Essa metinha aqui, que esse apartamento, é para um sonho maior. É uma coisa que ele vai fazer para um propósito maior. Então, é um sonho. Sem dúvida. Eu vou te vender alguma coisa que vai mudar a sua vida daqui para frente de alguma maneira. Cara, eu não quero só te vender pela internet. Eu acho que acontece direto. Eu até tenho que brincar e falar, pô, Vuca, meu número de indicações são muito baixos. Porque a maioria das minhas indicações vão na assinatura do contrato. Não teve o primeiro contato. Sim, sim. O primeiro contato de conversar com o corretor. Mas eu sinto falta disso, porque, cara, não é qualquer coisa que eu tô te vendendo. Entendi. Acho que a venda do apartamento é muito mais emoção do que... Tem que ser mais emoção do que só razão. Razão, entendo que o cliente, pô, tem que ter o fechamento que vai caber no bolso dele, que vai ficar tudo certinho. Mas é emoção, é um detalhe que tem que ter isso aqui. Tecnológico tem que acontecer, tem que evoluir. Claro. Mas tem que ter pessoal. Eu acho que é 60, sei lá, 70, 30. Entendi. Eu acho que seria mais interessante. Entendi. E assim, você falou muito sobre oportunidades, 1, 2, 3 oportunidades, você foi tendo oportunidades na vida, tá? E às vezes quando a gente começa a olhar a história das pessoas, quando contam, eu sento aí e conto, parece que é uma coisa que não teve problema, né? Uma coisa que vai indo. Então eu queria que você falasse um pouco como é que foi, como é que foi esses problemas, como é que foram os sofrimentos. Você falou que seus sonhos são diferentes dos sonhos financeiros, mas com certeza você passou perrengue, não foi fácil chegar onde está. Não, nem um pouco. Me fala um pouco. Nem um pouco. A gente fala que quando começa na corretagem é uma montanha-russa. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É brincadeira, mas cara, são momentos assim, ó. Dessas incertezas de não ter uma venda e das incertezas de dentro, sabe? De, putz, como é que eu vou honrar, sabe? Se o cara que eu quero ser honrado dentro da minha casa tal, como é que eu vou honrar isso? E isso consome um pouco. Esse momento indo de uma cidade para outra para falar isso não é mais para mim, cara, foi um momento desse momento de... Era um desespero. Se naquela venda não acontecesse, eu ia sair. Mas eu não sabia como é que ia acontecer. Você saiu de Jacareí, ia para São Paulo, voltava? Tipo assim, a venda que eu fiz, que foi a virada da primeira chave. Tá. Se ela não tivesse acontecido... Provavelmente você não estaria aqui hoje. Exatamente isso. Então, e aquele momento, se essa venda também não tivesse acontecido, eu não poderia honrar o que eu acredito que eu devo honrar. Basicamente isso. Honrar o que eu... tirar uma pessoa da casa dos pais, honrar como homem, honrar como pessoa, honrar como... É o que eu acredito. E teve momentos assim, cara, de muitas incertezas. Eu já tive momentos de incerteza. Eu tive dores, mas as dores, eu acho que as dores ela tem que ter. É normal. Amanhã passa e vamos embora, vamos seguir. Mas eu tive momentos de incerteza, assim, de falar, putz, não é pra mim não, cara. E tá muito bem, e tá tudo fluindo. E de falar, putz, não... Eu tô me estressando muito e esse estresse não vale a pena. Só que esses momentos eu aprendi muita coisa, cara. Eu descobri isso. Tipo assim, os momentos de dores, eles existem. São mais dores que... Não só venda. Não sabe isso, não é só venda. Passou dificuldade financeira nessa? Não, cara. Graças a Deus. Não. Que bom. A Carol trabalhava, ela é professora. Então Entendi. ela... Eu falo muito isso com o corretor. Se você tem a oportunidade de ter... Putz, tá com conta paga por durante 6 meses, cara. Você quer tentar? Pode vir. Aqui é uma oportunidade. Se você trabalhar, tal, vai dar certo. Mas se você tem uma dificuldade e você acha que não vai dar certo, garante 6 meses para você entrar, porque vai chegar no momento que você falar, Cardoso, não tá dando. Não tá dando. Então, os 6 meses de conta paga tem que ter. Tem que ter em tudo. Eu vou mudar de gerente para outro cargo, eu vou mudar, tem que ter um fundo de emergência, né? Vamos botar assim. Sim. Financeira não, porque eu tive esse suporte, cara. A Carol tava lá pra... Família Família é tudo. Acho que é tudo, Dalmo. Eu tava conversando sobre isso esses dias, cara, que... Eu falo muito isso. A gente é sozinho aqui em São Paulo, porque a gente não tem nenhum... A gente tem uma filha agora, a gente falou, tô grávida do segundo, a gente tá com 15 parabéns. semanas. A gente não sabe o nome ainda. Mas vem mais um pãozinho, como você falou. Mais um pãozinho de banana. A gente é muito sozinho aqui em São Paulo, dessa questão que a gente fala que, pô, a Maria... A gente quis ter outro filho porque a Maria ia crescer sozinha e... A gente não tem nenhum primo, aqui, a gente não tem um parente, nada. E
o que eu mais tive em relação à família era o meu suporte em casa e o acolhimento que eu tive de pessoas aqui. Eu falo que minha equipe hoje eu não falo equipe, eu falo família, equipe família Cardoso, porque são as pessoas que eu tenho contato diariamente, são as pessoas que dão um suporte, que ajudam sempre, eles são sensacionais. E construir um grande vínculo aí. Cara, eu falo muito isso, muito correto. Eu falo, Cardoso, como é que você... Tem gente que fala, Cardoso, como é que você consegue cativar as pessoas? Eu falo, cara, não sei. Eu sei que se precisar de mim, eu tô com eles, e é isso. É isso. E eu me abracei muito essa família, assim, no geral plano, né? Porque eu passei momentos que eu conheci outras pessoas, eu fui coordenador, então não tinha uma equipe. Então, essa suporte de pessoas foi muito interessante. Necessidade nenhuma em relação financeira. E, cara, muito bom ter relacionamento com pessoas. Eu falo que tem pessoas que entram na sua vida nem sempre vão ficar para sempre. É verdade. Às vezes só vão te guiar, te iluminar de alguma coisa, mas essas oportunidades mudaram muito. Lembra de alguém que você queira citar aí, que mudou sua vida? Cara, não. Mas eu tive pessoas que passaram. Ninguém especial, assim. Pô, o convite desse gerente, o Veiga, que me trouxe para cá, mas eu descobri... É um negócio muito interessante. Eu descobri que a gente é muito sozinho, assim, no processo. Eu falo que lá no Rio, se eu te conheço hoje, amanhã você tá na minha casa e a gente tá fazendo um churrasco. Tá. Aqui tem meio que... Não falo que cada um por si, não, cara. Mas uma cada um selva. quer fazer o seu e tá certo, tá tudo bem. Então eu descobri isso. Eu tive pessoas que me mostraram alguns caminhos, mas se não fosse eu, não teria dado certo. Então eu agradeço, eu sou grato, mas... 50-50, sei lá. Entendi. 60-51, 49. Entendi. Mais meu. Você apostou muito em você e no que você acreditava. Se eu não acreditasse, eu não daria suporte, sempre. Alguém que deu suporte, eu não estaria aqui. Tá certo. Bom, você já falou um pouco sobre a questão de se atualizar, a questão das novas habilidades com os tempos novos, né? Eu queria que você contasse pra gente, então, cara, com certeza, durante esse tempo todo, apoiando ou vendendo ou apoiando a equipe, você deve ter histórias emocionantes que mudou a vida de alguém, realizando sonho, ou participando do sonho de alguém. Conta pra gente aí o que você tem de memória bacana que emociona. Essa questão de realizações, cara, eu acho que é no modo geral, não é só para cliente, não, tá? Claro, acho que claro. para corretor também. Com certeza. Eu acho que quando eu faço uma venda, a gente realiza 3 sonhos, né? Um meu, um do corretor e o do cliente. A gente realiza 3 sonhos. Isso fortalece muito. Cara, eu tenho umas histórias assim... Eu não lembro o nome da senhora, assim. Eu lembro que eu era coordenador do Shopping Itaquera. Tá. E a gente tinha um feirão de final de ano, um feirão da Caixa. Tá. E o corretor fazendo a mesa, tal, não sei o quê. E quando a gente foi assinar, deu 5 mil na entrada de ato. E, cara, naquela semana, uma tabela promocional, eu falei, cara, não tá errado o fluxo, deixa eu ver, coordenador tal, deixa eu ver. Eu falei, deixa eu ir lá na mesa pra falar com a cliente que não precisa das 5 mil, o ato vai ficar tipo R$1.000, vai ficar muito mais baixo e tal. Quando eu desci na mesa, cara, não sei se você chegou a conhecer a loja lá, que eram baias, assim, né? Sim, conheci. Mas tinha 4 cadeiras nessa tinha o pai, a filha, a mãe e o genro aqui. Na hora que eu voltei, aí o corretor brincou, falou, esse aqui ele é barbudo assim, esse aqui é o filho do Papai Noel, ele vai te dar uma notícia boa e tal. Eu falei, não lembro o nome dela, cara. Mas dona fulana, esses 5 mil aqui você não precisa dar. Essa entrada vai ficar X valor e o fluxo assim e tal. Cara, na hora que eu olhei pra cara dela, ela tava chorando, mas tipo assim, sem fazer barulho. Eu tava explicando o fluxo. Ela tava chorando. Aí a filha chorou também. Na hora que o senhor começou a chorar, eu falei, cara, não... Eu falei, gente... Putz, eu xinguei vocês, eu falei uma coisa errada. O que tá acontecendo? Ela falou, Cardoso, você tá realizando um sonho, cara. Eu moro de aluguel há 40 anos. Tipo assim, não era 40 anos, era tipo 30 anos. A gente mora de aluguel há muitos anos. E você tá realizando um sonho, cara. Você vai vender um apartamento pra gente. Ali, eu entendi essa questão do... Não é só meu financeiro. Se eu fizer bem o meu trabalho e for bem feito... automaticamente eu vou ser recompensado pelo meu trabalho bem feito, meu serviço bem feito. Perfeito. Então, eu percebi ali. Então, essa foi uma venda que marcou, porque foi esse detalhe. Na hora que chorar tudo, eu falei, gente, eu vou sair da mesa. Como falei que eu sou canceriano, cara, eu vou sair da mesa, porque eu não vou aguentar. E fui lá, tinha uma parte do mezanino, fui lá pro mezanino, secar o cara, e depois eu contei o atendimento. Ali foi uma venda muito interessante. E... pouco tempo atrás, 2 corretoras. Uma que realizou o sonho de ter o apartamento dela. Tá. Ela guerreira, cara, merece mesmo. E outra corretora, 10 anos de casada, ela fez uma viagem de lua de mel com o marido.
Olha aí. Ela falou, Cardoso, em setembro agora ela viajou. Tá. Ela falou, Cardoso, a gente realizou um sonho. Meu caderninho tá ali. Todo começo de ano eu gosto de trabalhar dessa linha. O que você quer realizar esse ano? Corretor. Eu quero realizar tal coisa. Beleza, então vamos junto, vamos ver o que a gente consegue fazer. E vamos junto tentar realizar esse sonho. Legal. E eu acho que lidar com isso é mais leve, sabe? Do que o dia a dia é estressante, mas é mais leve lidar nessa... Eu vou te ajudar, mano. Vem cá que eu vou te ajudar. Do que... Você acha que, então, para um bom gestor, para lidar com pessoas, o papel é ajudar, estar disponível? Como é que é a tua visão do que é o gestor nessa área? Tá. Sim, eu acho que estar disponível, sim. Eu acho que o Cardoso eu acho que é uma parceria, cara. Eu acho que a gente é uma empresa. Tá, mas você está sempre presente, está disponível, como é que é isso? Então, isso que eu ia falar, a gente é uma empresa. É 50-50. Somos sócios. Eu entendo essa sociedade o seguinte, cara, eu vou estar disponível para você sempre que você quiser realmente falar comigo. Eu me ponho nessa linha assim, por quê? É uma oportunidade, eu faço meu trabalho, eu tenho que fazer meu corre. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu acho que todo corretor, todo autônomo tem que pensar assim. Eu não vou deixar de fazer venda por conta do Cardoso. Eu vou fazer o meu trabalho e o Cardoso vai me auxiliar. Eu sou disponível até que você fique disponível para mim. Eu acho que é uma troca. Tem que ter essa troca. Tá. Porque você tem que querer, eu tenho que querer também. Bom. E isso eu acho que... Talvez isso seja o diferencial em relação a conseguir estar com pessoas, sabe? Porque minha mãe fala uma frase muito interessante. Não aperta muito entre as mãos que sai entre os dedos. Olha. Se você apertar muito, sai entre os dedos. Eu acho que a minha disponibilidade como gestor é muito nessa linha. Cara, eu não vou te apertar. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Mas você tem que querer fazer, cara. Eu vou te pegar na mão. Eu vou estar aqui. Tamo junto. Então, essa disponibilidade... Eu falo muito de porcentagem, mas é uns 50%. Eu estou disponível 50% e você me entrega os 50%. Eu acho que nessa linha é muito interessante trabalhar. O Cardoso, você é um cara... Eu já pensei assim, muitas coisas você procura pôr um equilíbrio aí. É 50-50, 49-51, 60-40. Você tem uma cabeça de dividir sempre a responsabilidade ou o ato ou a proposição em percentuais. Sim. Você estrutura a tua cabeça dessa maneira no seu dia a dia? É assim que você divide a tua vida? Putz, eu vou te falar que não. Não muito. Cara, eu acho que quando eu consigo mensurar em relação a números, eu acho que é mais fácil. Talvez na área do fiscal, na área da contabilidade, que eu usava muita planilha. Tá. Que é engraçado, hoje eu uso, mas não tanto igual eu deveria usar. Tá. Tipo isso. Mas eu acho que eu consigo ver melhor. Para mim, o copo sempre vai estar mais cheio. A ideia sempre é essa. Tá. O copo tá com o dedo, mas ele tá cheio. Tá bom. Só eu vejo sempre o lado positivo, mas eu gosto de entender que eu consigo dividir algumas coisas. Eu consigo entender, tipo, eu vou te ajudar a fazer, mas se você não se propor... É menos cálculo e mais equilíbrio. É como equilibrar a vida. É mais fácil. Entendi. É mais leve, né? Entendi. Você consegue guiar mais. E você, depois desse tempo todo trabalhando no setor imobiliário e tal, você se considera hoje feliz, realizado? Feliz e realizado? Com certeza. Você mudaria alguma coisa aí da tua vida profissional? Cara, profissional não, cara. Acho que não. Acho que eu voltaria para morar no interior, faria essa viagem de ida e volta do dia, porque São Paulo é um pouco estressante. Mas não, acho que não. Profissional, acho que eu tô num processo de crescimento. Você tem vontade de voltar pro Rio de Janeiro? Cara, Rio é... Pô, o pessoal vai me matar lá, cara. Rio é lazer. O pessoal tá ouvindo lá. Não, lazer, tipo assim, o A Rio família. não por conta de trabalho. O Rio é lazer, tipo... Pra você. As praias lá não se comparam com as praias daqui. Claro, as praias lá são maravilhosas. Eu gosto do litoral norte, que parece um pouco de lá, praia de lá. Mas eu acho que... Eu não falo de Rio Capital, tá? Eu falo da cidade onde eu nasci. Rio Capital é capital. Lógico. Mas eu tenho uma questão assim, aqui traz um negócio que eu não tinha lá. Aqui tem uma tranquilidade que aqui gera na gente. Então o Rio me traz muito isso. Eu vou lá para descansar. Na verdade, quando eu vou descansar final de ano, eu descanso, porque você faz tanta coisa no Natal, você vê tanta gente. Uhum. Mas eu vou muito lá para descansar do que aqui, quando eu chego aqui. Eu falo quando eu entro na Dutra, ali na Ayrton Senna, vindo da Dutra, vindo da Ayrton Senna para entrar na Marginal, que o cheiro já muda e tudo muda. E aí
Aqui é muito essa questão, isso é necessidade. Então, eu tenho essa divisão entre Rio e São Paulo, é nessa linha. Lá é lazer, e aqui é... Entendi. E você hoje, você se considera uma pessoa que tem liberdade de escolha para a tua vida, depois que o mercado financeiro, o mercado imobiliário te deu as condições financeiras, te deu a tranquilidade que você está falando, para que você faça escolhas na sua vida? Como é que é isso? Até porque os corretores, quem está começando, quem está assistindo a gente aqui, pô, qual a história? Que o Cardoso chegou aonde, como chegou, como é que foi isso? Onde ele quer chegar, né? Cara, o mercado financeiro. O mercado imobiliário, cara, eu falo que ele é... Quem acredita e faz, quem realmente acredita e faz, ele muda da água para o vinho. Mas seria a melhor denominação, para água do bom pro ótimo, tipo isso. Como eu falei com você a respeito de sonhos realizados, a respeito de não matéria, carro e tal. Sim, sim. Eu tenho uma oportunidade no mercado imobiliário. Eu vi todo o pré-natal, todas as consultas do pré-natal da Maria, eu participei. Tá. Cara, eu ia para as consultas, é muito interessante. Às vezes vi uma mãe sozinha, às vezes a barriga é muito grande e tal, já estava quase. E aquilo eu tive uma gratidão, e foi o mercado que me proporcionou isso, de estar ali, cara, e acompanhar, saber que quantas semanas está e o coração tá batendo. Eu lembro que as consultas, a doutora Silvia, ela perguntava as coisas para mim, ela tá comendo direito? E como é que tá? Ela tá sentindo dor? Então, essa é a diferença, isso que eu pude proporcionar, sabe? Eu falo, tem viagens, tem momentos que isso é muito interessante. Eu falo que de aniversário eu não gosto de ganhar presente físico, eu gosto de ganhar Vamos se hospedar numa pousada e vamos passar 2 dias? Vamos, é isso. Legal. E ele me proporcionou essas coisas que, se eu fosse um CLT, ou se eu tivesse que trabalhar horário, bater e tal, eu não conseguiria. Por conta da rotina, do trabalho, dos horários e tal. Então, eu percebi isso, que o mercado ele me proporcionou essa situação de... Liberdade. Liberdade é uma palavra muito boa, assim, de se usar e de se fazer, né? Tá certo. E essas liberdades que eu consigo... E eu consigo conciliar, e a máquina funciona. Se estiver bem estruturada, a máquina funciona. Gente, eu estou numa consulta 9 horas da manhã, mas se acontecer alguma coisa, vai ter alguém que vai dar um suporte em você aqui que você vai conseguir fazer esse negócio. Então, essa... E volta na questão da autonomia com o corretor. Tá bom. O corretor mais autônomo, cara, ele não vai precisar de mim para tudo. Perfeito. Bom, Cardoso, a gente está começando a caminhar para o final. E antes de encerrar, queria que você mandasse um recado aí, o que você tem para falar para a sua turma, para a sua equipe, para os seus corretores, para as pessoas que estão começando na carreira, para os meninos de 18 anos, antenados, que você falou. Qual é o seu recado? O que você quer deixar para eles, por favor? Cara, o meu recado eu acho que é bem simples. Esses dias, esse mês de novembro, posso falar o mês de novembro, né? Por causa da data, esse mês de novembro foi um mês muito desafiador. E eu descobri coisas assim de... Você pode falar novembro, mas não um ano. Ah, tá. Mês de novembro. Esse mês de novembro foi desafiador porque eu descobri que... Cara, você tem que ser mais grato em todos os momentos, sabe? A bola não pode estar em cima e você deixar essa gratidão, e quando a bola estiver embaixo você pedir socorro. Eu aprendi, e eu acho que é um recado para todo mundo, assim, cara. Eu aprendi que a gente tem que confiar mais. Confiar cada vez mais. Acreditar, vai acontecer. E fazer o seu. Essa é a regra. Essa é a regra. Não tem outro caminho, assim. Tem uma música do Xande Pilares, que é Clareou. Essa música, para mim, acho que seria a música do corretor de imóveis. Que, cara, a gente passa momentos ruins, a gente passa momentos que talvez não tenha venda no mês, a gente passa momentos de dor. Que, querendo ou não, é venda que gera essa máquina, que faz essa máquina correr. E que a gente tem que acreditar. Que cada um que está vendo, que possa ver, que acredita. Faz o seu. Não deixa de fazer, tem que fazer. Mas acredita. Acredita que vai dar certo. A gente está passando num processo, até dentro da nossa própria empresa, cara, que ela está crescendo muito. Eu vi uma planilhinha de Excel para fazer um simulador. Abertura de capital, mudança de planta, um monte de coisa passou. E eu descobri, cara, se eu não continuar fazendo, nessa empresa aqui mesmo que está crescendo, fugiu um pouco a linha. Não tem problema. Acho que nessa empresa que está crescendo, cara, a oportunidade está aqui dentro. Se eu fizer o meu correto, se eu
for ético, se eu realmente acreditar no que eu faço, vai dar certo. Faz o seu. É isso. É o recado que ele faz o seu. Continua fazendo. Tá certo. Não para. Tá certo, Cardoso. Obrigado aí. Pessoal, hoje aqui no Papo, Cardoso trouxe pra gente uma lição. Eu vou destacar aqui algumas coisas. Uma das palavras que ele mais usou aqui foi oportunidade, que ele não deixou de agarrar quando ela apareceu, aproveitá-la. Deixou bem claro que é preciso querer evoluir e mudar. E, acima de tudo, o que ficou aqui no final aqui é a gratidão por tudo que aconteceu na vida e continuar sempre acreditando, porque você pode mudar, você também pode mudar a sua vida. Obrigado, se gostou, deixa o like, compartilha, chama os amigos, compartilha o vídeo. Estamos aqui fazendo esse podcast para você, para poder ajudá-lo na sua trilha também. Obrigado, valeu, até a próxima, gente. Tchau. Valeu, obrigado.